Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu para a internet. Meu nome é Bruno e a gente veio aqui discutir dos mais variados assuntos possíveis. E a gente ficou de discutir a questão da religiosidade e eu quero discutir junto da questão da religiosidade a questão do gene egoísta e do altruísmo seletivo, né? Que é um conceito do Richard Dawkins. Mas antes disso, eu vou falar um pouco do meu percurso enquanto pessoa religiosa, visto que eu fui criado dentro de uma sociedade religiosa cristã e fui criado dentro de uma esfera, de uma seita do cristianismo, né, que é o calvinismo, e tive uma vivência dentro dessa realidade e como que eu fui me despregando até me envolver com determinados conceitos, primeiro panteístas, depois agnósticos e depois ateístas, marcadamente pela literatura darwinista e marxiniana. Mas para falar assim em linhas gerais, né, o rompimento com a religião se dá pelo fato de que você não vê um paradigma lógico, silogista para justificar a fé, né? E a fé realmente não tem justificativa, né? A fé ela é só pela fé, como diria o religioso Lutero. E quem não consegue sustentar pela fé? Quem precisa de um argumento lógico, racional, empírico, não consegue estabelecer, então, uma relação consagrada, a não ser uma relação analítica, né? De ver como esse fenômeno religioso mexe e guia as pessoas em sociedade. Como fazemos convenções, aliás, a espécie humana é típica para fazer convenções e por isso ela domina o mundo, né? O Estado é uma convenção, né? A religiosidade é uma convenção. São ideias que as pessoas têm de forma coletiva, elas convencionam acreditar nessas coisas e isso passa então a ser uma crença comum e essas convenções é que fazem a gente dominar o mundo e que faz a gente diferente de um gato, ou de um cachorro, ou de um outro primata. A religião faz parte dessa história das mentalidades, né? Assim como a relação com outros entes da cultura e o cristianismo é o dado mais importante, o dado cultural mais importante do Ocidente. Mas há quem necessite, além da fé, além de uma prática utilitária da religiosidade, um discurso lógico, um discurso que justifique isso. E quando você não tem, né, visto que você tem várias religiões em várias épocas do tempo, você vai perdendo isso gradativamente. Mas, voltando aqui então para um pouco do darwinismo, né? Eu acreditava há pouco tempo atrás que a espécie era o mais importante e comportamentos coletivos altruístas deveriam ser para proteger a espécie. E não é bem assim, né? Esse tema é tratado no gene egoísta e basicamente nós temos comportamentos altruístas coletivamente quando estamos dentro de alguns graus de parentesco. Podemos fazer determinadas escolhas altruístas para a espécie. Podemos, nem sempre fazemos, mas nas espécies em geral você tem a caracterização de um altruísmo dentro de um processo de parentesco para então defender aquela aquele mosaico genético. Então, o mais importante de um organismo biológico seria o gene, e ele se portaria dessa forma egoísta, né? Claro que a gente pode pegar mediações de tentativa de equilíbrio de comportamento individual e comportamento coletivo, a questão da espécie, a gente pode pensar hoje na pandemia, o quanto isso atinge a espécie nas questões de suscetíveis, o quanto cada um consegue fazer de grau de altruísmo para
conseguir mitigar alguns efeitos, visto que você tem um processo que talvez caminhe para ser até mais longo, né? Mas basicamente a estrutura de cada um, né? O gene é a estrutura mais importante biológica, tal como a estrutura da matéria é o átomo, né? São questões que envolvem esse processo todo, né? A questão da espécie, a questão do indivíduo, o equilíbrio, né, do gene com o mosaico genético da espécie é um processo complexo. Então, em geral, o altruísmo é seletivo, é relacionado a determinados graus de parentesco. Até há pouco tempo atrás, eu tinha uma ideia, talvez não muito clara, sobre esses aspectos. Mas a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Eu enquanto pessoa que durante um bom tempo estruturei a minha linha de pensamento evolucionista com leituras darwinistas, tento fazer essa mediação de entender e procurar um equilíbrio do comportamento coletivo altruísta para a espécie e o comportamento altruísta para o parentesco, que daí já está relacionado diretamente com o gene, né? Então, veja, eu tentei estruturar um pouco de como eu entendo o mundo, de como o mundo religioso, esse mundo encantado, esse mundo estruturado em determinados mitos, em determinadas formas de realização do real, não fazem, para mim, logicamente, sentido, nem utilitário e nem mesmo no processo de surgimento da vida e mesmo como se comporta a vida em relação aos outros, à coletividade e a nós mesmos. Então, quando a gente pensa em nós somos máquinas genéticas que temos uma finalidade, a finalidade de nos replicar. Por isso o altruísmo e as nossas ações altruístas têm relação ou com parentesco ou com bando. Claro, não podemos nos reduzir a apenas animais sociais, temos cultura, então fazemos escolhas históricas, né? Fazemos escolhas históricas, como falei no começo do vídeo, fazemos convencionamos aquilo que desejamos acreditar, e isso são meras ficções, né? O Estado é uma ficção, nossas relações interpessoais são ficção, a internet em determinados momentos é uma ficção, né? Todo o arcabouço das redes sociais e o mundo todo, né? É uma ficção que dá muito dinheiro, né? O Facebook, o Instagram. Convencionamos os meios de comunicação como uma realidade, como uma verdade. Isso não é diferente da religião, mas isso não está intrinsecamente ligado à nossa natureza biológica, ainda que não dependemos determinantemente da nossa natureza biológica. Nós temos então uma gama muito grande de relações sociais históricas que nos fazem humanos. Então esse é um pouquinho do vídeo que eu tratei tanto dessa questão biológica quanto da questão da fé. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o joinha. Obrigado.